Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ativados pela Fé. Eu hoje vou trazer uma reação sobre um ensino que o Rodrigo Silva traz para nós a respeito das falas polêmicas do apóstolo Paulo, que ele fala que as mulheres não deveriam pregar na igreja ou falar na igreja, tá bom? Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, assista até o final e deixe aqui no comentário o que você achou sobre essas palavras do Rodrigo Silva e se você entendeu sobre o que Paulo diz. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like e ative o sininho de notificação, tá bom? Então vamos à reação. Agora vamos ao Novo Testamento. Por que Paulo falou essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Para quem não sabe, explica o que é Corinto, a cidade. Ah, tá. Corinto, porque eu tenho uma coisinha que eu vou falar que os corintianos vão brigar comigo, mas paciência. Vão achar que é Itaquera, não é o original. É que Corinto é uma cidade, um porto, mas foi bom você falar, Clécia, que essa é a vantagem do jornalista. Às vezes fala tecnicamente, calma, o povo não vai entender isso. Era uma das cidades mais promissoras da Grécia Antiga e da época greco-romana também. Tinha um istmo ali, um porto de Corinto, era um dos principais da Acaia, daquela região ali. E era uma cidade proeminente. Acredita-se que Corinto teria uns 300 a 500 mil habitantes. Isso na época do primeiro século, gigantesco. Era uma Pequim da vida, não é? E Paulo morou em Corinto, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, ele ficou lá em Corinto, pregando ali. Só que era uma cidade muito complicada. Diógenes, aquele famoso filósofo que saía com a lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo e nunca encontrou, Diógenes foi pregar o cinismo aqui é a filosofia da austeridade, da moralidade, em Corinto. E é por isso que eu falei que os corintianos vão ficar brigados comigo, porque existia uma expressão na época, que era a expressão corintianizar, que era uma expressão que significava ser uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que Até vai... hoje é assim, né? Geralmente é assim. Olha, Né? você que falou. Aí o cara... Eu não tenho nada a ver com isso. Aí... eu sou atleticano não praticante, estou fora dessa aí. Mas é verdade, essa expressão corintianizar, eu só não sei agora falando sério, eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber, de onde veio o nome do time Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Agora, dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google, se tem alguma coisa a ver com a cidade de Corinto. Então, nessa cidade tinha o templo da deusa Afrodite, ela tinha 1000 prostitutas, que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro. Tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as igrejas, as religiões mais conservadoras, como a sinagoga, não deixava as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim, ele falou assim, eu proíbo as mulheres de falar. Olha como é que ele está o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem o feedback, se está sendo clara a minha resposta, de eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí, daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim, que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens
de dirigir. Não. Eu estou falando de uma situação daqui do Brasil que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então, eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então, Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falem porque lhes é proibido. Agora, a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele, Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte, a eleita, amada senhora, ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo? Então, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor, quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então, Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e foi noticiar isso aí. Então, eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Então, pessoal, foi isso. Eu entendi que Paulo falou daquela cidade naquele momento específico. Se você entendeu de forma diferente, pode deixar aqui no comentário, beleza? Eu acho nítido e compreensível cada um ter sua opinião. Essa foi a minha opinião sobre a palavra que o Rodrigo Silva trouxe, que Paulo não generalizou e que as mulheres podem sim pregar na igreja, tá bom? Um abraço a todos.